Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um dos amados irmãos em Cristo Jesus. Queridos, a gente está aqui para nós estarmos aqui dando continuidade, Na verdade, é mais uma revisão daquilo que nós aprendemos no decorrer dessas semanas agora. A gente esteve estudando, principalmente o Evangelho de João, no capítulo de número 14 e do versículo 6, tá? Então a gente vai estar aqui falando um pouquinho mais, para que você possa assim anotar. Tem toda dúvida que você às vezes não entendeu, você pode, lá no grupo do Telegram, você pode estar fazendo tua pergunta, tá, querido? A gente vai estar ali disponibilizando um tempo para responder as dúvidas e também alguma coisa a mais que às vezes vocês tenham, que queiram assim falar, comentar. E nós aqui estamos sempre atentos àquilo que vocês estão aqui conosco, as dúvidas de vocês, tá bom? Vocês podem ir lá pelo grupo do Telegram, fazer suas perguntas, ok, queridos? E João, no capítulo 14 e no versículo 6, Jesus ele faz uma declaração poderosa sobre sua identidade e seu papel na vida das pessoas, Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras de Jesus contêm um significado profundo e uma mensagem vital para os cristãos. Primeiro, Jesus se identifica como o caminho. Isso significa que ele é a única maneira de chegar a Deus, Pai. Não há outro caminho, nenhuma outra, vamos dizer assim, religião, nenhuma outra filosofia ou crença que possa levar as pessoas a Deus. Então Jesus é a única pessoa, o único caminho, é a única porta que leva à salvação, à vida eterna. Em seguida, Jesus se identifica como a verdade. Isso significa que todas as suas palavras são verdadeiras. Todas as suas afirmações, elas são confiáveis. Como Deus encarnado, Jesus é a personificação da verdade. E tudo o que ele diz é digno de confiança. Isso significa que podemos confiar em suas promessas e seguir seus ensinamentos com confiança, sabendo que ele é a verdade e a fonte da sabedoria divina. E finalmente Jesus ele se identifica como a vida. Isso significa que ele é a fonte e o sustentador da vida eterna. Ele é aquele que concede vida abundante, vida eterna, aos que creem nele. É através de Jesus que as pessoas encontram o significado e o propósito da vida, e é através dele que encontram a vida em abundância.
Ao fazer essa declaração, Jesus está deixando claro que Ele é o único caminho para a salvação e a vida eterna. Ele não é apenas um dos caminhos, mas o único caminho que leva a Deus. Ele é a verdade absoluta, a fonte de toda a sabedoria, conhecimento. Ele é a vida eterna que todos os seres humanos anseiam, e somente aqueles que se aproximam dele podem recebê-la. Essa declaração de Jesus é uma mensagem poderosa, é uma chamada à ação para todos os cristãos. Devemos seguir Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e compartilhar essa mensagem com o mundo ao nosso redor, pois somente através dele podemos encontrar a salvação, vida eterna. E é nosso dever, queridos, compartilhar essa mensagem com aqueles que ainda não o conhecem. Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje vamos estar continuando aqui, querido, e a gente passou nas aulas passadas, né? E é mais para vocês aqui uma revisão, onde a gente está deixando aqui a plataforma justamente para vocês poderem, né, estar assistindo novamente, e toda dúvida que tiverem, vocês podem estar ali no grupo do Telegram, né, perguntando, ou alguma coisa às vezes que vocês têm também, né? Vocês podem estar passando para a gente vai estar aí tirando um tempo justamente para ajudar os amados irmãos, e assim para que todos venhamos a crescer nessa graça maravilhosa e no conhecimento da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bem, queridos. Vamos abordar um pouquinho mais hoje sobre o caminho, né? E um ponto aqui é qual é a importância da declaração de Jesus de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A declaração de Jesus de que Ele é o caminho, a verdade e a vida é uma afirmação fundamental de sua divindade e autoridade. Essas palavras expressam a crença central de nós cristãos de que Jesus é o único caminho para se chegar a Deus Pai e a vida assim eterna. Então, ao afirmar que Ele é o caminho, Jesus está declarando que somente por meio de sua pessoa e obra é possível ter acesso a Deus e alcançar a vida eterna. Essa afirmação é significativa porque coloca Jesus em uma posição central em nossa fé cristã, destacando sua autoridade e exclusividade como Salvador. Além disso, ao afirmar que Ele é a verdade e a vida, Jesus está declarando que não apenas é o caminho para a salvação, mas também a fonte de verdade e vida em si.
Isso significa que seguir a Jesus não é apenas uma questão de seguir uma religião ou um conjunto de regras, mas é uma escolha de vida que leva a uma relação transformadora com Deus e com os outros. Portanto, a importância da declaração de Jesus de que Ele é o caminho, a verdade e a vida é que ela fornece uma base sólida para a fé cristã e uma compreensão clara do que significa seguir a Jesus como Salvador e Senhor. Outro ponto que a gente também aqui tem é como a crença em Jesus como o caminho afeta sua perspectiva sobre o propósito da vida. E a crença em Jesus como o caminho afeta, sim, queridos, profundamente a perspectiva sobre o propósito da vida para o cristão ou para os cristãos, pois o propósito da vida é conhecer a Deus para o cristão, é viver em comunhão com Ele, sendo transformado pelo poder do Espírito Santo para refletir o caráter de Cristo. A crença em Jesus como o caminho significa que Ele é o único meio de alcançar esse propósito de vida. Isso implica em reconhecer que não somos capazes de alcançar a salvação ou a vida eterna por nossos próprios esforços. Mas se precisamos confiar em Jesus como nosso Senhor e Salvador, então isso também significa que ao seguir Jesus como o caminho, estamos comprometidos em viver uma vida de acordo com os seus ensinamentos e também exemplos. Isso envolve amar a Deus e amar o próximo. Amar o próximo. Buscar a justiça, a paz, perdoar os outros e buscar a santidade. Crença em Jesus como caminho também nos leva a entender que a vida tem um propósito eterno, que vai além do que podemos ver nesta vida terrena. Isso significa que nossa vida deve ser vivida com um senso de eternidade em mente, buscando investir em coisas que têm valor duradouro, não apenas coisas temporárias. Em resumo, a crença em Jesus como o caminho fornece uma perspectiva clara sobre o propósito da vida, oferecendo uma compreensão profunda do que significa viver para Deus e viver com propósito assim eterno. Outro ponto que a gente aborda é o que significa seguir Jesus como o caminho e como isso difere de seguir outras religiões ou filosofias. E seguir Jesus como o caminho significa confiar nele como nosso Salvador e Senhor e viver de acordo com seus ensinamentos, exemplos.
Isso então envolve um compromisso pessoal de seguir a Jesus em todas as áreas da vida, buscando viver em comunhão com Deus e com os outros. Seguir Jesus também significa acreditar que Ele é o único caminho para se chegar a Deus Pai e a vida assim eterna, e que não há salvação em nenhum outro ou em nenhuma outra religião, filosofia. A fé em Jesus como o caminho envolve uma confiança exclusiva em sua pessoa e obra. É uma renúncia a todas as outras fontes de salvação ou esperança. Isso difere de seguir outras religiões ou filosofias, porque muitas vezes essas crenças oferecem uma variedade de opções ou caminhos para alcançar a salvação, enquanto nós, os cristãos, o cristianismo, afirma que Jesus é o único caminho para Deus Pai. Além disso, o cristianismo enfatiza relacionamento pessoal com Deus, enquanto outras religiões ou filosofias podem se concentrar em práticas ou rituais externos. Seguir Jesus como o caminho também envolve acreditar em sua divindade e na verdade de seus ensinamentos. Isso difere de muitas filosofias ou sistemas de crenças que não incluem a crença em uma divindade ou ensinam que a verdade é relativa ou subjetiva. Em resumo a isso tudo, seguir Jesus como caminho significa comprometer-se com Ele como nosso Salvador e Senhor. Confiar nele exclusivamente para a salvação e viver de acordo com seus ensinamentos e exemplos. Isso difere de outras religiões ou filosofias que podem oferecer várias opções ou vários caminhos para alcançar a salvação e que não incluem a crença na divindade de Jesus ou na verdade objetiva de seus ensinamentos. Porque, outro ponto que a gente tem aqui também abordado e já abordou atrás, porque Jesus é considerado a única maneira de chegar a Deus. E Jesus é considerado a única maneira de chegar a Deus porque Ele é o Filho de Deus. Se tornou homem para nos salvar e reconciliar com Deus. O cristianismo afirma que por causa da nossa natureza pecaminosa não podemos alcançar a salvação por nossos próprios esforços ou obras. Precisamos de um Salvador para nos salvar, nos reconciliar com Deus Pai. Jesus é considerado a única maneira de chegar a Deus, porque Ele é o único que pode nos salvar do pecado e da morte. A Bíblia ensina que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos, oferecendo a salvação gratuita para todos os que colocam sua fé nele. E além disso, Jesus ensinou que Ele é a única maneira de chegar a Deus. Nós lemos aqui já como texto de base nosso em João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta afirmação exclusiva de Jesus mostra que Ele é a única maneira de se chegar a Deus, e não há outros caminhos para a salvação ou para a vida eterna. Então,
Jesus é considerado a única maneira de chegar a Deus, porque Ele é a única pessoa que cumpriu perfeitamente a vontade de Deus e que viveu sem pecado. Por causa de sua perfeição, Jesus é capaz de oferecer a salvação perfeita e completa para todos que creem nele. Então, Jesus é considerado a única maneira de chegar a Deus, porque Ele é o Filho de Deus que se tornou humano para nos salvar, ensinou que Ele é o único caminho para Deus e viveu uma vida perfeita, tornando-se o único capaz de oferecer salvação completa para todos os humanos, para todos aqueles que creem nele. Outro ponto que a gente também falou, que a gente aborda aqui mais uma vez, é como a crença em Jesus, como o caminho pode ajudá-lo a enfrentar desafios, dificuldades na vida. Então, aqui tem vários pontos, porém, são infinitos, né, Cris? Tem muito mais do que isso, mas eu quero citar apenas alguns aqui, para que você possa ter como base também, e assim acrescentar aí mais e mais, né, sobre este resumo que a gente está colocando aqui das aulas passadas, tá bom, Cris? Então, a crença em Jesus como o caminho pode ajudar, sim, uma pessoa a enfrentar desafios, dificuldades na vida de várias maneiras. Por exemplo, o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui é a esperança. A crença em Jesus como caminho pode trazer esperança, pois Ele é visto como aquele que é capaz de transformar situações difíceis em algo bom. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo em meio a dificuldades, uma pessoa pode ter esperança em Deus. Outro ponto que a gente coloca aqui também é a confiança. A crença em Jesus como caminho pode trazer confiança, pois Ele é visto como aquele que tem poder sobre todas as coisas. Acreditar que Jesus tem poder sobre todas as coisas, incluindo desafios e dificuldades, pode ajudar uma pessoa a enfrentar com mais confiança, com mais coragem. Outro ponto, a paz. A crença em Jesus como caminho pode trazer paz, pois Jesus, Ele é visto como aquele que pode acalmar as tempestades da vida. Acreditar que Jesus está sempre presente, que Ele pode nos ajudar a enfrentar as dificuldades, pode trazer paz, conforto em momentos difíceis. Outro ponto é o propósito. Crença em Jesus como caminho pode ajudar uma pessoa a encontrar propósito e significado. Mesmo em meio a dificuldades, acreditar que Deus tem um propósito e um plano para a vida de cada pessoa pode trazer esperança, motivação para superar os desafios. Outro ponto é a comunidade, né? A crença em Jesus como caminho pode ajudar a pessoa a encontrar apoio, encorajamento em uma comunidade de pessoas que compartilham a mesma fé. A comunidade pode fornecer um lugar seguro para compartilhar.
as dificuldades e receber assim então ajuda e oração. Por fim, em tudo isso, a crença em Jesus como caminho pode ajudar uma pessoa sim a enfrentar desafios, dificuldades na vida, trazendo esperança, confiança, paz, propósito e comunidade. Outro ponto, a gente também abordou e continua falando um pouquinho mais, é o que significa. Não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Esta frase, essa palavra, ela é encontrada lá no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12 da Bíblia, né? Onde Pedro e João, dois discípulos de Jesus, estão sendo ali interrogados pelas autoridades religiosas por conta de curar um homem coxo em nome de Jesus. E eles afirmam que o homem foi curado pelo nome de Jesus Cristo e afirmam que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Esta declaração significa que, de acordo com o ensinamento cristão, não há outro meio de salvação além de Jesus Cristo. É através de sua morte e ressurreição que a humanidade pode ter acesso à salvação e à reconciliação com Deus. A salvação não pode ser obtida por meio de outras religiões ou filosofias, nem por nossos próprios esforços ou obras. Os cristãos acreditam sim que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo, e que Ele é o único caminho para a vida eterna, a salvação. Como nós temos aqui colocado esse texto de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta afirmação exclusiva de Jesus mostra que Ele é a única maneira de se chegar a Deus, que não há outros caminhos para a salvação ou para a vida eterna. Em resumo, a declaração não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, significa que, de acordo com o ensinamento cristão, a doutrina cristã, a salvação só é possível através de Jesus Cristo, e que não há outra maneira de ser reconciliado com Deus, né? Certo, Deus? Outro ponto que a gente também está aqui falando bastante, qual é a importância da fé? Qual é a importância da fé em Jesus como o caminho para a vida eterna? A fé em Jesus como o caminho é essencial para a vida eterna, de acordo com a nossa crença cristã, a nossa fé cristã. Nós cristãos acreditamos que Jesus é o Filho de Deus e o único caminho para a salvação e a vida eterna. Isso significa que, para ter acesso à vida eterna, é necessário acreditar em Jesus como Salvador e seguir seus ensinamentos. A Bíblia ensina que a vida eterna é um presente gratuito de Deus dado àqueles que creem em Jesus Cristo e o recebem como seu Senhor e Salvador pessoal. Nós vemos em João capítulo 3, no versículo de número 16, é dito assim que, porque Deus
tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé em Jesus como o caminho também é importante porque traz sentido, propósito à vida. Os cristãos acreditam que nós cristãos acreditamos que Deus tem um plano para cada pessoa e que seguir a Jesus e seus ensinamentos é a melhor maneira de viver uma vida significativa, satisfatória. Além disso, a fé em Jesus como o caminho pode trazer paz, conforto em tempos difíceis. Então nós cristãos acreditamos que Jesus é o príncipe da paz e que ele pode trazer paz ao coração daqueles que confiam nele. Mesmo em meio às circunstâncias difíceis, em resumo, a fé em Jesus como o caminho é importante para a vida eterna, traz sentido e propósito à vida e pode trazer paz e conforto em tempos difíceis. Então, acreditar em Jesus como Salvador e seguir seus ensinamentos é considerado por todos nós cristãos como o caminho para a salvação e para uma vida plena e abundante. Louvado seja Jesus. Outro ponto que a gente aborda aqui também, como Jesus pode ser o caminho para pessoas de diferentes origens e cultura. E a afirmação de Jesus, de que Jesus é o caminho, ela não é limitada por raça, cultura ou origem. Na verdade, a mensagem de Jesus é universal e pode ser aplicada a pessoas de diferentes origens, culturas. A razão para isso é que a mensagem de Jesus é baseada em princípios universais, como amor, justiça, bondade, compaixão. Além disso, Jesus ensinou que a salvação é baseada nesses princípios universais, como amor, justiça, bondade e compaixão, e ensinou que a salvação ela está disponível para todas as pessoas, independentemente de sua origem ou cultura. Como está escrito em João 3,16, como a gente já citou esse texto, mas eu quero falar novamente, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta afirmação mostra que a salvação é um presente de Deus para todas as pessoas, não importando de onde elas vêm. A mensagem de Jesus também é relevante para as questões universais que afetam todas as pessoas, como o significado, o propósito da vida, a busca pela verdade, justiça e o desejo de encontrar paz e esperança. Estes são temas que transcendem a cultura e podem ser entendidos por pessoas de todas as origens. Além disso, a crença em Jesus como o caminho não significa que as pessoas precisam, abandonar algumas coisas, no sentido de não ser mais daquele lugar, daquela cultura, né? Na verdade, a mensagem de Jesus pode ser aplicada em qualquer cultura. Por exemplo, os índios, né? Eles não precisam deixar de ser índios. Eles podem ser incorporados em práticas sim, culturais, tradicionais, tradições existentes. Em Jesus é baseada em princípios universais
que são relevantes para todas as pessoas. Todo mundo pode receber, todo mundo pode receber essa salvação, porque a salvação está disponível para todas as pessoas, independentemente de sua origem ou cultura. E a crença em Jesus não significa que as pessoas precisam abandonar, suas culturas ou as suas tradições, como eu citei aqui o exemplo dos índios, ou até mesmo às vezes dos ciganos. Mas certamente eles podem receber a salvação, serem salvos assim também, E a gente abordou também um ponto aqui interessante, que é o relacionamento com Jesus, como o caminho. Relacionamento com Jesus como o caminho. E ter um relacionamento com Jesus como o caminho significa reconhecê-lo como o Senhor e Salvador pessoal. É ter uma conexão pessoal, íntima com Ele. Isso envolve confiar em Jesus como o único caminho para a salvação e seguir seus ensinamentos e exemplos. Ter um relacionamento com Jesus como o caminho também envolve comunicação frequente, através então da oração, da meditação, da leitura da palavra de Deus. A oração é uma forma de se comunicar diretamente com Deus. E a meditação, a leitura da Bíblia, é uma forma de você aprender sobre Jesus e seus ensinamentos. Além disso, ter um relacionamento com Jesus como o caminho envolve viver uma vida em obediência aos seus ensinamentos e exemplos. Isso inclui amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, perdoar os outros, praticar a justiça e a bondade e buscar a santidade e a pureza. Ter um relacionamento com Jesus como o caminho também pode envolver a participação em uma comunidade de fé, a igreja local, onde nós cristãos podemos assim então nos reunir para adorar a Deus e assim compartilhar experiências e apoiar uns aos outros em sua caminhada com Jesus. Enfim, ter relacionamento com Jesus como o caminho significa reconhecê-lo como o Senhor e Salvador pessoal, ter uma conexão pessoal e íntima com Ele através da oração, da meditação, da leitura da palavra, viver em obediência aos seus ensinamentos e participar de uma comunidade de fé. Aleluia. E para nós aqui, concluindo já, a gente também aqui já falou sobre isso, mas quero dar mais um pouquinho de ênfase, como a crença em Jesus como o caminho pode ajudar a criar uma comunidade unida, amorosa de seguidores, certo? E a crença em Jesus como o caminho pode sim ajudar a criar uma comunidade unida, amorosa de seguidores de várias maneiras. Para citar algumas apenas, mas são várias e mais várias maneiras. O exemplo de amor e compaixão de Jesus ensinou seus seguidores a amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, seus ensinamentos mostram que o amor e a compaixão são fundamentais para viver uma vida cristã. E isso pode ajudar a criar uma comunidade onde os irmãos ali são unidos. A prática do perdão. Jesus também ensinou os seguidores a perdoar os outros, mesmo quando isso é difícil.
perdão é uma parte importante de qualquer comunidade amorosa e unida. E a prática do perdão pode ajudar a criar um ambiente acolhedor e amoroso. Comunhão é uma prática importante em muitas comunidades nossas cristãs, onde nós, membros, nos reunimos para compartilhar uma refeição, se conectar uns com os outros. Isso pode ajudar a criar um senso de unidade e pertencimento nessa comunidade. A importância da vida em comunidade, como igreja, Jesus ele ensinou seus seguidores a viver nessa comunidade, ajudando uns aos outros e apoiando-se mutuamente. Então veja, viver em comunidade pode ajudar a criar um senso de responsabilidade mútua e solidariedade. Também pode ajudar a criar um ambiente amoroso e unido. A busca por um propósito comum, a crença em Jesus como caminho pode unir as pessoas em torno de um propósito comum, como servir a Deus, compartilhar sua mensagem com os outros. Isso pode ajudar a criar uma comunidade unida e dedicada a um objetivo compartilhado. Enfim, a crença em Jesus como caminho pode ajudar a criar uma comunidade amorosa, unida, promovendo assim então a prática do amor, da compaixão, o perdão, a comunhão, a importância da vida em comunidade e a buscar por um propósito comum. Esses elementos podem ajudar a criar um ambiente acolhedor e amoroso, onde as pessoas se sentem apoiadas e conectadas uns aos outros. Como a verdade de Jesus influencia suas crenças e valores? Bom, quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", ele estava afirmando que somente através dele podemos encontrar o caminho para a verdadeira vida, tanto nesta vida quanto na vida eterna. Ele é a única fonte verdadeira, sabedoria, orientação e salvação. Isso significa que, acreditando e seguindo Jesus, podemos encontrar o sentido da vida e alcançar a plenitude que buscamos. É uma afirmação poderosa e profundamente significativa sobre a importância de Jesus na vida dos cristãos. Como a verdade de Jesus pode ajudar a orientar suas decisões diárias? A verdade de Jesus pode ajudar a orientar nossas decisões diárias, fornecendo-nos princípios e valores fundamentais que são centrados em Deus e no amor ao próximo. Ao seguir a verdade de Jesus, somos chamados a amar e a servir os outros, a praticar a justiça e a bondade, a ser também compassivos, misericordiosos e a buscar a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Ao enfrentar decisões difíceis ou complexas, podemos olhar para os ensinamentos de Jesus
nas Escrituras e orar para discernir a vontade de Deus assim em nossas vidas. Isso pode incluir buscar a orientação na igreja também, na igreja onde a gente busca com os líderes. Também implica em a gente meditar nas Escrituras e buscar principalmente a direção do Espírito Santo. Seguir a verdade de Jesus não significa que não enfrentaremos desafios ou tomaremos decisões erradas de vez em quando, mas nos dá uma base sólida para nos apoiarmos e uma orientação clara para nos ajudar a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Como a verdade de Jesus influencia suas crenças e valores. A verdade de Jesus influencia os cristãos em geral. A verdade de Jesus, ela é uma fonte central de valores, princípios éticos para os cristãos. Os ensinamentos de Jesus nas Escrituras Sagradas, como a Bíblia, enfatizam a importância do amor, da compaixão, da justiça, da honestidade, da humildade, da generosidade, da misericórdia, da paz e da unidade. A verdade de Jesus chama os cristãos a amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmos, a ser luz e sal na terra, a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus e a compartilhar o amor de Deus com o mundo. Esses valores e princípios podem moldar a maneira como os cristãos veem o mundo, como eles tomam decisões, como eles se relacionam com os outros e como eles enfrentam os desafios da vida. A verdade de Jesus pode fornecer um fundamento sólido para a ética e os valores, oferecendo uma orientação clara para o comportamento e a ação. Qual é a diferença entre a verdade de Jesus e a verdade do mundo? A verdade de Jesus refere-se às verdades ensinadas por Jesus Cristo na Bíblia. Isso, queridos, inclui suas palavras e ensinamentos sobre Deus, amor, perdão, justiça, salvação, entre outros também. Essas verdades são baseadas na crença cristã de que Jesus é o Filho de Deus e que seus ensinamentos foram revelados por Deus. Por outro lado, as verdades do mundo referem-se às verdades que são comumente aceitas ou consideradas verdadeiras dentro da sociedade e cultura em que vivemos. Essas verdades podem ser baseadas em evidências científicas, por exemplo, teorias, filosofias, tradições culturais ou outras fontes também de conhecimento. A principal diferença entre as verdades de Jesus e as verdades do mundo é a fonte da autoridade. As verdades de Jesus são consideradas divinas e são baseadas na fé em Deus, enquanto as verdades do mundo são baseadas em métodos de investigação e raciocínio humano. Como a verdade de Jesus pode ajudar a superar a ansiedade e também o medo?
Bom, a verdade de Jesus pode sim ajudar a superar a ansiedade, o medo, de várias maneiras. E algumas das maneiras pelas quais a verdade de Jesus pode ajudar incluem fé em Deus. Por quê? A verdade de Jesus ensina que Deus é amoroso, compassivo e misericordioso. Olha só, queridos. Ter fé em Deus e confiar que Ele está no controle ajudará sempre uma pessoa a vencer a ansiedade e o medo. Oração. A verdade de Jesus incentiva a oração e a comunicação com Deus. A oração pode ajudar, pois a oração ela tem o poder de conduzir a pessoa até Deus, onde a mesma recebe paz, a paz que excede todo o entendimento. Esperança. A verdade de Jesus ensina que há esperança para o futuro e que Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam. Essa esperança pode ajudar a vencer a ansiedade, sim, e também o medo em relação ao futuro. Amor. A verdade de Jesus enfatiza a importância do amor e da compaixão pelos outros. Focar em ajudar e servir aos outros levará essa pessoa com certeza a vencer a ansiedade e o medo, pois direciona o foco para algo positivo e também construtivo na vida da mesma. Autoconfiança. A verdade de Jesus ensina que cada pessoa é valiosa e amada por Deus. Acreditar nisso pode ajudar muito a construir autoconfiança e autoestima, o que pode levar a tal pessoa muito rápido à sua vitória sobre a ansiedade e também o medo. Em resumo a isso, a verdade de Jesus pode ajudar a superar a ansiedade e o medo por meio da fé em Deus, oração, esperança, amor e autoconfiança. Como a verdade de Jesus pode ajudar a lidar com a perda e a dor? A verdade de Jesus pode ajudar a lidar com a perda e a dor de várias maneiras. E algumas das maneiras pelas quais a verdade de Jesus pode ajudar inclui consolo. A verdade de Jesus ensina que Deus é um Deus de amor e compaixão, que se importa com cada pessoa e que deseja sim confortá-las em suas horas de necessidade. E isso pode trazer consolo e alívio para aqueles que estão sofrendo com a perda e a dor. Esperança. A verdade de Jesus ensina que há esperança para o futuro. Mesmo diante da perda e da dor, acreditar que a vida continua além desta vida e que aqueles que morreram estão em paz pode ajudar a muito tal pessoa a trazer esperança, conforto em meio ao sofrimento. Comunhão. A verdade de Jesus enfatiza a importância da comunhão e do apoio mútuo. Fazer parte de uma igreja cristã pode fornecer apoio e mais compreensão nesta área emocional e assim ajudá-los a superarem a perda e a dor. Oração. A verdade de Jesus incentiva a oração e a comunhão com Deus. A oração com certeza será uma das melhores ajudas, pois tal pessoa certamente receberá paz interior, a paz de Deus. Força.
A verdade de Jesus ensina que Deus pode dar força para superar os momentos difíceis da vida. Acreditar que Deus está presente e pode fornecer a força necessária para seguir em frente pode ajudar a lidar com a perda e a dor. Em resumo a tudo isso, a verdade de Jesus pode ajudar a lidar com a perda e a dor por meio do consolo, da esperança, da comunhão, oração e força. Porque a verdade de Jesus é considerada uma fonte de esperança e alegria. A verdade de Jesus é considerada uma fonte de esperança e de alegria por várias razões. Salvação. A verdade de Jesus ensina que através do sacrifício de Jesus na cruz, todas as pessoas podem ser salvas e ter a vida eterna. Isso traz esperança de um futuro melhor e mais significativo. Amor a Deus. A verdade de Jesus ensina que Deus é amoroso, compassivo e misericordioso. Isso traz esperança de que mesmo em momentos difíceis, Deus está presente e cuidando de cada pessoa. Perdão. A verdade de Jesus ensina que Deus perdoa os pecados de todos aqueles que se arrependem e procuram mudar seus caminhos. Isso traz alegria e liberdade do fardo da culpa e do arrependimento. Propósito. A verdade de Jesus ensina que cada pessoa tem um propósito na vida, projetado por Deus. Isso traz alegria e satisfação em saber que cada pessoa é importante e tem um papel significativo a desempenhar no mundo. Igreja. A verdade de Jesus enfatiza a importância da igreja e do amor pelos outros. Fazer parte de uma igreja cristã pode trazer alegria, satisfação em saber que há outras pessoas que se importam e apoiam uma às outras. Esperança para o futuro. A verdade de Jesus ensina que mesmo em meio a desafios e sofrimentos, há esperança para o futuro. Isso traz alegria em saber que não importa o quão difícil seja a situação atual, há uma promessa de um futuro melhor. Concluímos então que a verdade de Jesus é considerada uma fonte de esperança, alegria, por causa da salvação, amor de Deus, perdão, propósito, igreja e esperança para o futuro que ela oferece. Essas verdades são vistas como um farol de luz em meio às dificuldades e desafios da vida, trazendo consolo, alegria, esperança para aqueles que as seguem. Como a verdade de Jesus pode ajudar a lidar com a incerteza e a mudança? A verdade de Jesus pode ajudar a lidar com a incerteza e a mudança, e algumas das maneiras pelas quais a verdade de Jesus pode mudar inclui confiança em Deus. A verdade de Jesus ensina que Deus é soberano e controla todas as coisas. Isso pode trazer confiança em saber que, mesmo diante da incerteza e da mudança, Deus está no controle e tem um plano para cada pessoa. Esperança. A verdade de Jesus ensina que há esperança para o futuro, mesmo em meio à incerteza e à mudança. Acreditar que Deus está trabalhando para o bem daqueles que o amam pode trazer, sim, a esperança em tempos difíceis. Fé.
A verdade de Jesus encoraja a fé e a confiança em Deus. Isso pode ajudar a manter uma pessoa positiva, mesmo em meio a situações incertas e de mudanças. Flexibilidade. A verdade de Jesus ensina a importância da flexibilidade, da adaptabilidade. Jesus ensinou que devemos estar dispostos a mudar nossas vidas e nos adaptarmos aos desafios que enfrentamos. Igreja. A verdade de Jesus enfatiza a importância da igreja e do apoio mútuo. Fazer parte de uma igreja cristã pode fornecer apoio emocional e prático para aqueles que estão lidando com a incerteza e a mudança. Concluímos então que a verdade de Jesus pode ajudar a lidar com a incerteza e a mudança por meio da confiança em Deus, esperança, fé, flexibilidade e igreja. Essas verdades podem trazer consolo, alívio em momentos de incerteza e mudança, ajudando as pessoas a permanecerem firmes em sua fé e a se adaptarem às mudanças que a vida traz. Qual é a importância da verdade de Jesus em um mundo cada vez mais dividido e polarizado? Em um mundo cada vez mais dividido e polarizado, a verdade de Jesus pode desempenhar um papel importante na promoção da unidade, amor e compaixão. Algumas razões pelas quais a verdade de Jesus é importante em um mundo dividido e polarizado incluem amor pelos outros. A verdade de Jesus ensina a importância do amor pelos outros, independentemente de suas crenças, origem, raça, etnia ou gênero. Isso pode ajudar a promover a unidade em um mundo onde as diferenças muitas vezes são motivos de divisão. Perdão. A verdade de Jesus ensina a importância do perdão e da reconciliação. Isso pode ajudar a curar as feridas da divisão e promover paz. Verdade objetiva. A verdade de Jesus se baseia em princípios objetivos e universais. Isso pode ajudar a estabelecer um terreno comum para o diálogo e a construção de pontes entre diferentes perspectivas. Respeito. A verdade de Jesus ensina o respeito pelas outras pessoas, independentemente de suas crenças e perspectivas. Isso pode ajudar a criar um ambiente de diálogo, respeito e pacífico. Busca da justiça. A verdade de Jesus encoraja a busca da justiça e da equidade para todos. Isso pode ajudar a abordar as causas subjacentes da divisão e promover a harmonia, a justiça social. Concluímos então que a verdade de Jesus pode desempenhar um papel importante na promoção da unidade, amor e compaixão em um mundo cada vez mais dividido e polarizado. As verdades ensinadas por Jesus podem fornecer um terreno comum para a construção de pontes entre diferentes perspectivas e ajudar a curar as feridas da divisão. Como a verdade de Jesus pode nos ajudar a viver uma vida significativa e plena? A verdade de Jesus pode ajudar a viver uma vida significativa e plena de diversas maneiras. Bom, propósito de vida. A verdade de Jesus ensina que cada pessoa tem um propósito de vida e um chamado divino. Isso pode ajudar a dar um senso de direção e propósito na vida. Comunhão com Deus. A verdade de Jesus ensina que
A comunhão com Deus é o cerne da vida cristã. Isso pode ajudar a encontrar uma fonte de significado e propósito na vida. Valores. A verdade de Jesus ensina valores como amor, perdão, compaixão, humildade e generosidade. Esses valores podem fornecer uma base sólida para tomar decisões significativas na vida e ajudar a moldar o caráter de uma pessoa. Esperança. A verdade de Jesus ensina que há esperança para o futuro, mesmo diante dos desafios da vida. Isso pode ajudar a manter uma perspectiva positiva e a lidar com as dificuldades com coragem e resiliência. Igreja. A verdade de Jesus enfatiza a importância da igreja e do apoio mútuo. Fazer parte de uma igreja cristã pode fornecer apoio emocional e prático para aqueles que estão enfrentando desafios na vida. Concluímos então que a verdade de Jesus pode ajudar a viver uma vida significativa e plena, ao fornecer um senso de propósito de vida, comunhão com Deus, valores sólidos, esperança e igreja. Essas verdades podem ajudar a moldar o caráter de uma pessoa e orientar as escolhas e decisões da vida em direção a um caminho de significado e realização pessoal. Qual é a origem da expressão Jesus é a vida? A origem da expressão Jesus é a vida está na própria Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, em que Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A expressão também é encontrada em outras passagens do Novo Testamento, como em 1 João, no capítulo 5, do versículo 11 ao 12, onde está escrito: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, a expressão Jesus é a vida tem origem na mensagem central do cristianismo, que é a crença de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e a fonte da vida eterna. A mensagem de que Jesus é a vida é uma afirmação fundamental da fé cristã. Ela expressa a convicção de que a vida verdadeira e plena só pode ser encontrada em Jesus, que é a fonte de todo o significado e propósito da existência humana. Essa mensagem enfatiza a importância de ter uma relação pessoal com Jesus Cristo como o caminho para alcançar a vida eterna e a salvação. Ao longo dos séculos, a expressão Jesus é a vida tem sido uma fonte de conforto e esperança para muitos cristãos. Ela os lembra de que, apesar dos desafios e dificuldades da vida, a presença de Jesus traz vida e significado a tudo o que fazemos. Além disso,
A mensagem de que Jesus é a vida também inspira os cristãos a viverem suas vidas de maneira plena e significativa, buscando seguir o exemplo de amor e serviço que Jesus nos deixou. Em resumo, a origem da expressão Jesus é a vida está na mensagem central do cristianismo, que enfatiza a crença de que a vida verdadeira e plena só pode ser encontrada em Jesus. Essa mensagem tem sido uma fonte de conforto, esperança e inspiração para muitos cristãos ao longo dos séculos. De acordo com a Bíblia, o que Jesus quis dizer quando afirmou ser a vida? Quando Jesus afirmou ser a vida, ele estava se referindo à vida eterna, que ele oferece aos que creem nele. Em João 11, 25 e 26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essa passagem destaca a crença central do cristianismo de que a vida eterna é possível através da fé em Jesus Cristo. Além disso, Jesus também falou o que significa ter vida em abundância. Em João 10, no versículo 10, ele disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Neste contexto, a vida em abundância significa uma vida plena e significativa, que é encontrada através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Isso inclui um senso de propósito, significado e satisfação que só pode ser encontrado em uma vida que é guiada pela vontade de Deus. Em suma, quando Jesus afirmou ser a vida, ele estava se referindo à vida eterna que ele oferece aos que creem nele. Ele também falou sobre a vida em abundância que é encontrada através de um relacionamento pessoal com ele, e é caracterizada por um senso de propósito e significado que só pode ser encontrado em Deus. A afirmação de Jesus de que ele é a vida é uma das mais importantes e significativas de todo o Novo Testamento. Ela resume a mensagem central do Evangelho, que é a de que Jesus é a fonte de vida eterna e a única maneira de alcançar a salvação e reconciliação com Deus. Essa mensagem é uma fonte de esperança e conforto para muitos cristãos que encontram significado e propósito em suas vidas através de sua fé em Jesus Cristo. Além disso, a afirmação de Jesus de que ele é a vida tem implicações práticas para a vida diária dos cristãos. Isso significa que, como seguidores de Jesus, devemos buscar viver de maneira que reflita sua vida e ensinamentos. Devemos buscar amar a Deus e amar ao próximo, e buscar fazer a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Isso nos ajuda a viver de maneira que reflita o amor de Cristo e a experimentar a vida em abundância que ele prometeu. Em resumo, a afirmação de Jesus de que ele é a vida é uma afirmação central da fé cristã. Ela significa que Jesus é a fonte de vida eterna e que a vida plena e significativa é encontrada em um relacionamento pessoal com ele. Isso tem implicações práticas para a vida diária dos cristãos, que devem buscar viver de maneira que reflita a vida e os ensinamentos de Deus. Como a crença em Jesus, como a vida afeta a forma como os cristãos vivem suas vidas? A crença em Jesus como a vida afeta a forma como os cristãos vivem suas vidas de várias maneiras. Em primeiro lugar, essa crença oferece uma fonte de esperança
e conforto em meio a dificuldades e desafios. Os cristãos que creem em Jesus como a vida confiam em sua presença e poder para ajudá-lo a superar as dificuldades e encontrar significado em suas vidas. Além disso, a crença em Jesus como a vida também afeta a forma como os cristãos veem seu propósito e significado na vida. Eles acreditam que foram criados para um propósito maior do que apenas suas próprias vidas e buscam viver de maneira que reflita o amor de Cristo e sua vontade para suas vidas. Isso pode incluir servir os outros, ajudar os necessitados e trabalhar pela justiça e paz no mundo. A crença em Jesus como a vida também afeta a forma como os cristãos se relacionam com os outros. Eles buscam amar seus vizinhos como a si mesmos, perdoar aqueles que os feriram e oferecer graça e misericórdia para com os outros, assim como receberam de Jesus. Essa crença incentiva os cristãos a serem compassivos, generosos e amorosos com todos ao seu redor, independentemente de suas diferenças. Em resumo, a crença em Jesus como a vida afeta a forma como os cristãos vivem suas vidas, oferecendo-lhes uma fonte de esperança e conforto, ajudando-os a encontrar o significado e propósito em suas vidas, e incentivando-os a serem amorosos e compassivos com todos ao seu redor. Outra forma como a crença em Jesus como a vida afeta a vida dos cristãos é por meio da busca por uma vida de santidade e obediência a Deus. Como Jesus é visto como o modelo perfeito de vida e conduta, os cristãos procuram seguir seu exemplo e viver de acordo com seus ensinamentos. Eles buscam cultivar virtudes como a humildade, bondade, paciência e a gratidão em suas vidas, a fim de se tornarem mais semelhantes a Jesus. Além disso, a crença em Jesus como a vida também afeta a forma como os cristãos lidam com a morte e a vida após a morte. Eles acreditam que a morte não é o fim da existência, mas sim o início de uma vida eterna com Deus. Essa crença lhes dá a coragem e a paz necessária para enfrentar a morte e a perda, sabendo que a vida eterna em Cristo os aguarda. Por fim, a crença em Jesus como a vida, também afeta a forma como os cristãos veem a si mesmo e aos outros. Eles acreditam que todas as pessoas foram criadas à imagem de Deus e, portanto, têm um valor intrínseco e uma dignidade que devem ser respeitadas. Isso os leva a tratar os outros com respeito e amor, independentemente de sua religião, etnia, gênero ou status social. Em resumo, a crença em Jesus como a vida afeta a vida dos cristãos de várias maneiras. Eles buscam seguir o exemplo de Jesus em suas vidas, cultivam virtudes cristãs, lidam com a morte e a vida após a morte com esperança e paz e veem todas as pessoas como criaturas valiosas e dignas. Quais são algumas passagens bíblicas que falam sobre Jesus como a vida? Vamos lá. Bom, existem várias passagens que falam sobre Jesus como a vida. Exemplo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João capítulo 10, versículo 10. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em julgamento, mas passou da morte para a vida. João
capítulo 5, versículo 24. Pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Pois a mensagem da cruz é loucura para os cristãos. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Essas passagens bíblicas deixam claro que a crença em Jesus como a vida é central na fé cristã e oferece a esperança da salvação e da vida eterna com Deus. Como a ideia de que Jesus é a vida se relaciona com a ideia de que ele é o caminho e a verdade? A ideia de que Jesus é a vida está intimamente relacionada com a ideia de que ele é o caminho e a verdade. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João capítulo 14, versículo 6, ele estava fazendo uma afirmação sobre sua própria natureza e missão. Ao dizer que ele é o caminho, Jesus está se apresentando como o único meio pelo qual as pessoas podem alcançar a salvação e a vida eterna com Deus. Em outras palavras, ele é a porta de entrada para a vida eterna e a única maneira de alcançá-la é por meio dele. Ao dizer que ele é a verdade, Jesus está se apresentando como a revelação de Deus ao mundo. Ele é a verdade sobre quem Deus é e que ele quer para a humanidade. A verdade de Deus é encontrada em Jesus e aqueles que desejam conhecê-la devem se voltar para ele. Finalmente, ao dizer que ele é a vida, Jesus está se apresentando como a fonte e a sustentação da vida verdadeira. A vida eterna com Deus é encontrada somente em Jesus e aqueles que os seguem recebem a vida verdadeira que vem somente dele. Assim, essas três afirmações estão estreitamente relacionadas e apresentam Jesus como o único caminho para a vida eterna. A verdade sobre Deus e a fonte da vida verdadeira, a crença em Jesus como o caminho, a verdade e a vida é central na fé cristã e é a base para a esperança da salvação e da vida eterna. A conexão entre Jesus como o caminho, a verdade e a vida é ainda mais profunda quando consideramos que esses três aspectos estão interconectados. Jesus é o caminho para a vida eterna, mas essa vida eterna é baseada na verdade sobre Deus que Jesus revelou, e a verdade sobre Deus é a fonte da vida verdadeira que Jesus oferece. Essa conexão é importante porque ela mostra que a vida cristã é uma jornada que começa com a fé em Jesus como o caminho para a vida eterna e continua com a busca pela verdade e a experiência da vida verdadeira que ele oferece. A vida cristã não é apenas sobre chegar ao destino final da vida eterna com Deus, mas também sobre seguir Jesus como nosso guia, aprender com sua verdade e experimentar a vida abundante que ele oferece aqui e agora. A ideia de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida é uma expressão da centralidade de Jesus na fé cristã. É somente por meio dele que os cristãos podem experimentar a salvação e a vida verdadeira com Deus. Essa crença é o coração da mensagem do Evangelho e oferece esperança e propósito para a vida de todos aqueles que acreditam. Como a crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a encontrar significado e propósito na vida? A crença em Jesus como a vida
pode ajudar alguém a encontrar significado e propósito na vida de várias maneiras. Em primeiro lugar, a crença em Jesus pode ajudar a pessoa a descobrir sua verdadeira identidade e propósito como filho de Deus. Quando uma pessoa entende que foi criada por Deus e que é amada por Ele, ela pode começar a ver a sua vida de uma perspectiva diferente e buscar a viver de acordo com o propósito de Deus para ela. Além disso, a crença em Jesus pode ajudar a pessoa a encontrar significado em suas lutas e sofrimentos. Quando a pessoa entende que Jesus sofreu e morreu por ela, ela pode encontrar conforto em saber que não está sozinha em suas lutas e pode confiar em Deus para ajudá-la e a superá-las. A crença em Jesus também pode ajudar a pessoa a encontrar propósito em servir aos outros e compartilhar o amor de Deus com os outros. Outra maneira pelo qual a crença em Jesus pode ajudar a pessoa a encontrar significado e propósito na vida é através da perspectiva de uma vida eterna com Deus. Quando a pessoa entende que a vida não termina com a morte e que há uma vida eterna com Deus, ela pode começar a viver de uma maneira que reflita sua esperança nessa vida eterna. Isso pode incluir a busca pela justiça e bondade, o amor e o cuidado pelos outros, e a busca pela santidade. Em resumo, a crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a encontrar significado, propósito na vida, oferecendo uma perspectiva eterna, conforto nas lutas, amor incondicional e um propósito maior para servir a Deus e aos outros. A crença em Jesus como a vida também pode ajudar a pessoa a encontrar significado e propósito na vida, a oferecer uma base sólida de valores morais e éticos. Através do exemplo de Jesus e dos ensinamentos bíblicos, a pessoa pode aprender a viver uma vida que reflita os valores de Deus, como o amor, a justiça, a bondade, a honestidade e a humildade. Esses valores podem dar à pessoa um senso de direção moral e orientação para viver uma vida significativa e com propósito. Além disso, a crença em Jesus como a vida pode ajudar a pessoa a encontrar significado e propósito na vida, a oferecer um senso de comunidade e pertencimento através da igreja, da comunidade de crentes. A pessoa pode encontrar apoio, encorajamento e amizade enquanto segue sua jornada de fé. A comunidade de crentes pode ser um lugar para servir os outros, aprender com os outros e crescer juntos em fé. Por fim, a crença em Jesus como a vida pode ajudar a pessoa a encontrar significado e propósito na vida, a oferecer a oportunidade de conhecer e se relacionar com Deus, através da oração, da leitura bíblica e da comunhão com Deus. A pessoa pode experimentar a presença de Deus em sua vida e encontrar um senso de paz, propósito e significado que só pode vir de um relacionamento pessoal com o Criador. Em resumo, a crença em Deus, como a vida, pode ajudar a pessoa a encontrar significado e propósito na vida, oferecendo uma base sólida de valores morais e éticos, uma comunidade de apoio e encorajamento e um relacionamento pessoal com Deus. O que significa ter vida em abundância em relação a Jesus? Ter a vida em abundância em relação a Jesus significa ter uma vida plena, completa e satisfatória em todas as áreas. Em João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus diz: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Aqui Jesus está comparando sua missão com a do ladrão que vem para destruir, e ele afirma que veio para dar vida em abundância. A vida em abundância que Jesus oferece é muito mais do que simplesmente ter uma vida materialmente rica ou sem problemas. A vida em abundância que Jesus oferece envolve ter uma vida plena em todos os aspectos, incluindo relacionamentos significativos, propósito e significado na vida, paz interior e alegria, bem como a certeza da vida eterna com Deus.
ter a vida em abundância em relação a Jesus também envolve seguir seus ensinamentos e exemplo e viver de acordo com os valores do reino de Deus, como amor, a justiça, a humildade, a generosidade. Isso pode significar sacrificar nossos próprios desejos e interesses em favor dos outros, servir a Deus e aos outros com humildade e dedicação e buscar ativamente viver uma vida que reflita os valores de Deus. Por fim, ter a vida em abundância em relação a Jesus significa ter uma vida plena, satisfatória e significativa em todas as áreas. Viver de acordo com os valores do reino de Deus, seguir o exemplo de Jesus e experimentar a presença e o amor de Deus em nossa vida diária. Essa ideia de vida abundância, onde há abundância, está relacionada à crença de que a verdadeira felicidade e satisfação não podem ser encontradas através da busca de bens materiais ou da realização de objetivos egoístas. Em vez disso, a vida em abundância que Jesus oferece vem de uma conexão pessoal com Deus e da busca de sua vontade e propósito para nossas vidas. Isso não significa que os cristãos não possam desfrutar de bênçãos materiais ou que não devam buscar o sucesso em suas carreiras ou em outras áreas da vida. Em vez disso, significa que essas coisas são o objetivo final ou a fonte da verdadeira felicidade e satisfação na vida. Em vez disso, a vida em abundância vem de uma conexão com Deus e da busca de seu propósito e vontade para nossas vidas. Além disso, ter vida em abundância em relação a Jesus não significa que não enfrentaremos dificuldades ou sofrimentos na vida. Na verdade, Jesus prometeu que seus seguidores enfrentariam perseguições, tribulação no mundo. João 16:33. No entanto, ele também prometeu que estaria conosco em todas as circunstâncias e nos daria força e coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Mateus capítulo 28, versículo 20. Em resumo, ter vida em abundância em relação a Jesus significa ter uma vida plena e significativa em todas as áreas, encontrar satisfação e felicidade em Deus, em sua vontade para nossas vidas, e ter a coragem e a força em enfrentar as dificuldades da vida com a ajuda de Deus. Como a crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a lidar com a morte? Bom, a crença em Jesus como a vida pode sim ajudar alguém a lidar com a morte de muitas maneiras. Primeiro ponto é sobre esperança, esperança da vida após a morte. Os cristãos acreditam na vida após a morte e a crença em Jesus como a vida pode trazer esperança e conforto na certeza de que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para uma vida eterna. Isso significa que a morte não é o fim, o final, mas sim uma transição para a vida eterna com Deus. A presença de Deus em momentos de luto. A crença em Jesus como a vida também pode trazer conforto na presença de Deus em momentos de luto. Os cristãos acreditam que Deus está presente e ativo em nossas vidas e que Ele oferece conforto e paz em momentos de dor e sofrimento. O exemplo de Jesus, por exemplo, traz aqui Jesus que experimentou a morte, mas ressuscitou, mostrando aos cristãos que a morte não tem poder final sobre aqueles que acreditam nele. Isso pode trazer esperança e conforto, sabendo que a morte não é o fim e que a vida eterna é possível através de Jesus. A crença em um propósito maior. A crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a lidar com a morte, lembrando que a vida tem um propósito maior do que simplesmente viver e morrer. Os cristãos acreditam que Deus tem um propósito para cada vida e a morte não significa que esse propósito foi interrompido ou que a vida não foi significativa. Por fim, a crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a lidar com a morte, trazendo esperança na vida após a morte, conforto na presença de Deus, o exemplo de Jesus e a crença em um propósito maior. Além disso, a crença em Jesus como a vida pode ajudar alguém a lidar com a morte
entes queridos, oferecendo consolo e conforto, na ideia de que aqueles que morreram em Cristo estão com Ele na eternidade. Os cristãos acreditam que aqueles que morrem em Cristo estão em paz e felicidade, e que um dia serão reunidos com os seus entes queridos em uma vida eterna e gloriosa. Essa crença também pode ajudar alguém a enfrentar a morte de forma mais corajosa e com menos medo, sabendo que Jesus tem o controle da vida e da morte, e que Ele prometeu estar com aqueles que acreditam nele até o fim dos tempos. Isso pode oferecer segurança e confiança em meio a uma situação difícil e desafiadora como a morte. Por fim, a crença em Jesus com a vida pode ajudar alguém a ver a vida com mais propósito e significado, sabendo que a vida tem um propósito maior e que a morte não é o fim. Isso pode ajudar a pessoa a viver de uma forma mais plena e a valorizar mais a vida e as pessoas ao seu redor. Qual é o papel da fé em Jesus como a vida na vida cristã? Bom, a fé em Jesus como a vida é fundamental para a vida cristã, e é através da fé em Jesus que o indivíduo é salvo, perdoado de seus pecados e reconciliado com Deus. A crença em Jesus como a vida é o centro da fé cristã e fornece a base para a vida cristã. A fé em Jesus como a vida também tem um papel vital na transformação da vida do cristão. Quando alguém coloca a sua fé em Jesus, ele ou ela é transformado por meio do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na vida do cristão para moldá-lo à imagem de Cristo, capacitando-o a viver uma vida de amor, serviço e obediência a Deus. Além disso, a fé em Jesus como a vida é um alicerce de esperança para os cristãos. A vida cristã pode ser difícil e cheia de desafios, mas a crença em Jesus como a vida oferece a esperança de uma vida eterna com Deus. Os cristãos confiam na promessa de Jesus de que Ele é a ressurreição e a vida, e que aqueles que creem nele nunca morrerão. Isso oferece consolo, esperança e segurança em tempos difíceis. Por fim, a fé em Jesus como a vida motiva os cristãos a viverem de forma coerente com a sua crença. Os cristãos são chamados a viver de forma a glorificar a Deus e a amar os outros, e a fé em Jesus como a vida os capacita a fazer isso. A vida cristã é uma jornada de crescente santificação, na qual os cristãos se esforçam para viver uma vida que reflita a graça, a verdade e o amor de Jesus. Em resumo, a fé em Jesus como a vida é o alicerce da vida cristã. Ela fornece salvação, transformação, esperança e motivação para viver uma vida de amor e serviço a Deus e aos outros. A crença em Jesus como a vida é uma fonte de segurança e consolo em meio às dificuldades da vida e oferece uma perspectiva de vida eterna com Deus. Por essas razões, a fé em Jesus como a vida é fundamental para a vida cristã e para uma vida plena e significativa. Como podemos compartilhar com outras pessoas a mensagem de que Jesus é a vida? Há várias maneiras de nós poder compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida com outras pessoas. Compartilhe sua história pessoal, conte sua própria história sobre como você encontrou vida em Jesus, compartilhe os desafios que você enfrentou e como a crença em Jesus ajudou você a superá-los. Isso pode inspirar outras pessoas a buscar a vida em Jesus também. Compartilhe a mensagem do Evangelho. Explique a mensagem do Evangelho, que Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas do pecado e da morte e oferecer-lhes vida eterna com Deus. Você pode usar passagens bíblicas e histórias para ilustrar essa mensagem. Pratique o amor e a bondade. Mostre às pessoas que Jesus é a vida através de suas próprias ações. Pratique o amor e a bondade, ajudando aqueles que precisam e compartilhando sua vida com os outros. Isso pode abrir portas para falar sobre Jesus com as pessoas que você encontra. Ore pelos outros.
especialmente aqueles que ainda não conhecem a vida em Jesus. Peça a Deus para que Ele toque seus corações e os guie para encontrar a vida em Jesus. Inicie conversas significativas com as pessoas e pergunte sobre suas vidas e preocupações. Compartilhe como a crença em Jesus ajuda você a lidar com as suas próprias preocupações e desafios. Esteja disposto a ouvir e responder às perguntas que as pessoas possam ter sobre a crença em Jesus. Use as mídias sociais. As mídias sociais são uma plataforma útil para compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida. Compartilhe versículos bíblicos, histórias inspiradoras e reflexões pessoais em suas postagens. Seja criativo e autêntico em como você apresenta a mensagem. Essas são apenas algumas sugestões sobre como compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida. É importante lembrar que cada pessoa é única e pode responder de maneira diferente. Então, ore para que Deus lhe dê sabedoria e discernimento sobre como melhor compartilhar essa mensagem com as pessoas ao seu redor. Use também a arte. A arte pode ser uma maneira poderosa de compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida. Use sua criatividade para criar músicas, poesias, pinturas e outras formas de arte que expressam essa mensagem. Compartilhe seu trabalho com as outras pessoas e incentive-as a refletir sobre o significado da vida em Jesus. Participe dos eventos da igreja. Participe de eventos da igreja como cultos, estudos bíblicos, grupos de oração e atividades comunitárias. Esses eventos são oportunidades para conhecer outras pessoas que compartilham a mesma fé e podem oferecer um ambiente seguro para discutir a mensagem de que Jesus é a vida. Seja autêntico. Ao compartilhar a mensagem de Jesus é a vida, não tente forçar suas crenças nas outras pessoas ou fingir ser alguém que você não é. Seja honesto sobre os seus próprios desafios e lutas, bem como sua fé em Jesus. Esteja aberto ao diálogo. Esteja aberto ao diálogo e ao aprendizado. Esteja disposto a ouvir as perspectivas das outras pessoas e responder às suas perguntas. Lembre-se de que compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida é um processo contínuo e que pode levar tempo e paciência para que as pessoas entendam e aceitem essa mensagem. Compartilhar a mensagem de que Jesus é a vida é uma parte importante da vida cristã. Lembre-se de que Deus é quem transforma os corações e, portanto, nossa responsabilidade é simplesmente ser fiel em compartilhar a mensagem com amor e gentileza.